Bom dia, internautas, bom dia, leitores. Estamos começando hoje mais uma live no Facebook do Jornal do Tocantins. Agora são 9h15 e nesta quinta-feira vamos falar sobre um assunto que é de interesse de todo mundo e trazemos aqui o presidente do Sindicato dos Peritos Oficiais do Tocantins, Silvio Jaca. Tudo bem, Silvio? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Para falar sobre o quê? Sobre o anúncio da Prefeitura da instalação de semáforos nos cruzamentos da Teotônio Segurado, em alguns dos cruzamentos mais críticos aí para a nossa população. Eu sou Lauane dos Santos, vamos ficar juntos aqui um tempinho e vocês podem participar dessa entrevista também, fazendo comentários, tirando suas dúvidas pelo Facebook. É só comentar lá que em algum momento a gente vai dar uma olhada e fazer os questionamentos aí também para o Silvio. Silvio, ontem, na quarta-feira, soltamos aí uma matéria sobre o anúncio da Prefeitura de Palmas que contratou uma empresa para fazer a instalação de semáforos em 3 cruzamentos da Teotônio Segurado e um cruzamento também lá da Aureni, certo? E essa matéria está pronta aí, Djavan? Está no jeito? A gente consegue mostrar? Olha, o início das obras, segundo a gestão, está previsto aí para os próximos dias, né? E a Prefeitura disse que esses cruzamentos foram escolhidos com base em um estudo técnico, identificando as áreas mais críticas e com maior incidência, né, de acidentes nas vias municipais. E serão instalados os semáforos entre a Avenida Teotônio Segurado com a LO 29, que é um dos cruzamentos considerados mais perigosos aqui da capital, e segundo a população, e que está interditado desde 2018, vale lembrar. Também o cruzamento da Teotônio com a LO 8, o cruzamento com a LO 15 e a Avenida I, lá da Aureni 3 também, no cruzamento que dá acesso ao aeroporto, que também é muito importante, a população também transita muito por ali. E uma pesquisa rápida aqui no site do JTO, a gente já viu que o JTO tem acompanhado vários desses acidentes nesses cruzamentos da Teotônio. Inclusive fizemos uma seleçãozinha de fotos que o Djavan pode mostrar para a gente também. Tá no jeito? Tá ótimo. Foram acidentes aí com motociclistas, com motoristas, com vítimas, tanto jovens quanto pessoas mais velhas e inclusive bebês. É uma situação realmente perigosa e diante de toda essa questão nós temos aqui algumas perguntas para tirar algumas dúvidas e também esclarecer a população sobre a importância desses semáforos e da sinalização de trânsito como um todo. E aí vamos para a primeira. Em menos de 2 anos, Silvio, 45 acidentes foram registrados em 3 cruzamentos da Teotônio Segurado, segundo um levantamento que nós fizemos, e deixaram 4 vítimas fatais. 25 desses acidentes foram registrados em 2019 e só neste último ano teve uma vítima. O senhor acha que esses semáforos poderiam ter evitado esses acidentes e até essas mortes? Sim, alguns deles sim. É fato, nós que trabalhamos com a área técnica, nós também fazemos levantamentos estatísticos e pesquisas científicas como evitar acidentes, até porque para nós também, além de um efeito social muito bom, de você evitar acidentes e diminuir as tragédias diárias do trânsito, para nós também porque é menos serviço para fazer, de certa forma, né? Então a gente prefere ocupar parte do nosso tempo ajudando a prevenir os acidentes, do que simplesmente realizar as perícias quando há um acidente, porque sempre um sinistro desse traz prejuízos para a sociedade. Então, tem acidentes que o semáforo evita sim, mas tem outros que não. Alguns desses cruzamentos que você mencionou, eles são sinalizados, alguns com placa pare, outros com outro tipo de sinalização, seja ela horizontal ou vertical. O problema é que muitas vezes as pessoas não respeitam a sinalização. Esse cruzamento que dá acesso ao aeroporto, por exemplo, lá ele é relativamente bem sinalizado. Só que nós fizemos um estudo lá em poucas horas, nós percebemos que mais da metade dos condutores não respeitam a sinalização de placa pare. O semáforo, ele é uma das sinalizações mais importantes e de melhor compreensão para o cidadão que faz uso das vias públicas. Por quê? Ele é de fácil compreensão dos signos. Então, mesmo uma pessoa que não é alfabetizada, ela consegue entender o que significa o vermelho, o verde e o amarelo. Esses signos eles são símbolos de fácil compreensão. Então, isso ajuda muito. Inclusive,
Porque as pessoas têm a falsa impressão de que o semáforo só serve para os condutores de veículos. Isso não é verdade, ele serve também aos pedestres, aos ciclistas. Então, nem todas as pessoas possuem habilitação, possuem conhecimentos profundos ou pelo menos superficiais das normas de circulação, e algumas pessoas sequer são alfabetizadas, crianças pequenas, mas elas sabem, até as crianças pequenas sabem o que significa o vermelho, o amarelo e o verde do semáforo. Então, por isso ele é tão importante. Ah, entendi. Então, tanto os motoristas, além deles, né, os pedestres também precisam estar muito bem atentos a isso, né? Exatamente. Com a colocação de um semáforo, por exemplo, os pedestres eles têm que se ater a também respeitar o semáforo, porque o condutor do veículo automotor, quando ele se aproxima do semáforo, ele fica com o foco dirigido para frente. Então, o pedestre que vem pela lateral, ele ainda não está no campo de visão do motorista. Então, mesmo que tenha uma faixa de pedestre, por exemplo, antes do semáforo ou posterior ao semáforo, geralmente é posterior ao semáforo. Sim. A pessoa tem que se ater ao fato de que o condutor de um veículo a 60 km por hora, ele não vai conseguir perceber o perigo e parar com menos de 50 metros. Então, 50 metros é uma distância razoável. A velocidade máxima na Teotônio, se não me engano, são 70 km por hora. Então, a pessoa tem que se mostrar primeiro para o fluxo. Ela tem que parar na faixa de pedestre ou em algum lugar que não tenha faixa de pedestre, sinalizar com um gesto, para que o motorista perceba que tem alguém querendo atravessar. Se ele simplesmente entrar, ele provavelmente pode ser atingido por algum veículo. E isso não é bom para ninguém. É verdade. Eu mesmo, como pedestre, passo muito por isso. Assim, nas faixas eu sempre tomo o maior cuidado, espero muito, dou com a mão assim, fico esperando um tempão para conseguir passar com segurança, né? Exatamente. E justamente sobre isso que você falou. Então, o semáforo, ele tem uma importância, vamos dizer até que quase que essencial para esse controle do fluxo de trânsito. Você acha que é uma ferramenta, esses equipamentos são essenciais assim, para que o trânsito possa fluir melhor? Dentro de algumas características, dependendo da cidade, do fluxo, né, da quantidade do fluxo de veículos, é imprescindível ter um semáforo. Alguns casos não tem essa necessidade. Fluxo pequeno, velocidade baixa, algumas vias com velocidade menor, não chega a ter uma necessidade muito grande. Mas em vias que tem um fluxo muito grande, uma velocidade um pouco mais elevada de limite permitido, é essencial ter um semáforo que ele faz o controle do fluxo. Porque com um fluxo grande, se você não tem esse controle, acaba gerando às vezes um conflito de interação de fluxos, principalmente em cruzamentos. Então o semáforo ele faz esse controle, né? E aí acaba até gerando um melhor ganho de tempo para que as pessoas que estão nesse fluxo possam se movimentar pela cidade. Então ele é essencial nesse sentido também. Entendi. E Silvio, além desses semáforos que são importantes nesses casos que você citou, é necessário que tenham outras sinalizações de trânsito para para esse controle mesmo de tráfego? Quais são essas sinalizações que precisa mesmo ter para o trânsito poder fluir com segurança? Todas as sinalizações são muito importantes e cada uma tem uma finalidade específica. No caso dos semáforos, você precisa de sinalização vertical e horizontal, inclusive avisando que há um cruzamento à frente com semáforo, principalmente em vias com uma velocidade mais elevada. Faixas de pedestre, porque o fluxo não é só para os veículos, né? Os pedestres também precisam utilizar. Outra coisa que é importante também, com relação à sinalização, é que ela esteja visível, né? Fazer sempre o acompanhamento para que, às vezes, o capim alto não bloqueie a visibilidade dessa sinalização por parte dos usuários da via pública. Outra coisa importante também é lembrar que cruzamentos, o Código de Trânsito ele já fala que você tem que reduzir a velocidade quando se aproximar de um cruzamento. Ele não fala o quanto você deve reduzir, até porque isso é subjetivo, mas reduzir é reduzir, porque tem um perigo ali à frente, uma possibilidade, um potencial perigo. Você não sabe quem está vindo à sua direita ou à sua esquerda num cruzamento. Outra coisa que é muito importante salientar, já que nós estamos falando sobre semáforos, um dos signos do semáforo, dos símbolos, é o amarelo intermitente. Muitas vezes, principalmente aqui em Palmas, na Teotônio Segurado, você pode se deparar com
o amarelo piscando e os outros não estão funcionando. E aí muitas pessoas acham que o amarelo intermitente quer dizer atenção, e não é isso que ele significa. Quando o amarelo estiver intermitente, na realidade ele está dizendo que está anulado a sinalização semafórica e vale a regra da mão direita. Ou seja, não existe essa cultura popular de dizer que é a avenida preferencial. Não existe avenida preferencial. A preferência é de acordo com as normas de circulação e sinalização. Amarelo intermitente quer dizer que você tem que usar a regra da mão direita. Se a mão direita, quem vier à sua direita tem a preferência independente de qual avenida esteja circulando. Se você estiver na Teotônio e vier alguém pela LO, à sua direita a preferência é dele, não sua que está na Teotônio, quando tiver intermitente ou quando não houver semáforo no cruzamento. Então isso é muito importante, porque se você se envolver num acidente e a perícia realizar, você vai ter dado causa ao acidente se você estiver nessa situação. Muito interessante. Nós temos algumas perguntas aqui do pessoal que está acompanhando a gente pelo Facebook. E a Fernanda Mendonça fez uma pergunta de extrema importância. Quais que são as principais causas de acidentes aqui na capital do Tocantins? As principais, a gente pode começar pela maior, uso de bebida alcoólica, que a pessoa acaba não tendo aquele controle de si próprio, imagine, de um veículo. Isso leva ao outro fator, que é desrespeito às normas de circulação, desrespeito à sinalização e essa elas sempre competem, né? Elas sempre oscilam. Às vezes é bebida alcoólica, dependendo da temporada, do ano. Às vezes é desrespeito às normas de circulação. E existem outros fatores, mas eles entram menos na estatística do que os outros. Às vezes é deformações na pista, buracos, entre outras coisas, né? Falha mecânica, que embora muitas pessoas aleguem que foi falha mecânica, mas a minoria dos acidentes é ocasionada por falha mecânica. A maioria é por desrespeito às normas de circulação e embriaguez ao volante ou na condução de ciclomotores. Muito interessante você falar isso, porque a próxima pergunta aqui do Frank Martins é justamente sobre isso também. Ele pergunta aqui o quanto a falta de educação dos motoristas colabora para a violência no trânsito. Essa característica de desrespeito às normas de circulação e desrespeito à sinalização, ela está diretamente ligada com a educação para o trânsito. Ou a pessoa teve acesso às informações, às normas de circulação e não respeita por essa ausência de educação no sentido de desrespeito mesmo, ou ela não conhece, ela não foi educada para o trânsito da forma correta. Muitas pessoas vão tentar tirar a sua habilitação e elas simplesmente estudam para passar na prova do Detran. Elas não estudam para aprender a conduzir o veículo, elas não estudam para conhecer e respeitar as normas de circulação e a sinalização. Então ele está focado simplesmente em tirar um registro, né? Pegar uma habilitação e poder sair dirigindo, e depois é que ela vai aprendendo, né? Sim. E muitos não querem aprender, simplesmente querem circular, e ele tem que saber que há limites para todas as ações dele. Porque não é só ele que está usando a via pública. Então você tem que respeitar os outros usuários da via pública, sempre aquela regra de o maior protege o menor, os veículos maiores protegem os menores, todos os veículos protegem o pedestre e o ciclista também. O ciclista, ele também tem que respeitar algumas normas, embora ele não precise de uma habilitação para conduzir uma bicicleta, mas ele precisa respeitar as normas de circulação, como atravessar uma faixa de pedestre, ele tem que descer da bicicleta e empurrar. Né? Não corra na faixa de pedestre, porque isso pode induzir os motoristas a quererem também avançar e acabar atingindo uma segunda pessoa que está passando. Então, essas normas elas têm que ser respeitadas. A educação é fundamental. Bem fundamental quando a gente pensa nesse tanto de acidentes que vem acontecendo. Vamos falar agora sobre um dos cruzamentos mais críticos ali da Teotônia, que já aconteceram muitos acidentes ali, muitas reclamações, que é com a LO 29, né? Que a gente já fez muitas matérias sobre isso, inclusive uma dessas matérias em 2019 com a repórter Luana Fernanda, que conversou com os moradores que residem próximo ali ao local, a esse cruzamento. Djavan, a gente consegue colocar essa matéria? Tudo certo? Nessa matéria da Luana Fernanda, uma moradora falou de um ponto importante que às vezes é pouco observado ou mais pelos pedestres que são
aquelas manilhas que estão ali, que elas interditaram, né, aquele cruzamento desde 2018, já era uma promessa antiga a instalação desses semáforos, e ela afirmou que essas manilhas não funcionam, né, porque além de ser um local que muitas crianças atravessam para a escola, também não tem nenhum tipo de sinalização. Qual é a sua avaliação sobre o uso dessas manilhas, Silvio? É realmente eficiente ou perde um pouco a eficiência com o decorrer do tempo? Na verdade, essas manilhas que você citou, recentemente eu não passei por esse cruzamento para ver a situação delas hoje. Mas desde que elas foram colocadas até um tempo recente, eu verifiquei aquela situação lá e, de fato, ela é eficiente para bloqueio. É para isso que elas estão lá, para bloquear. Sim. Mas sem uma sinalização, ela pode se tornar perigosa. Porque imagine à noite, se aquele cruzamento, eu não sei se ele está iluminado hoje, mas mesmo iluminado, ele gera um risco. Porque à noite, a percepção das pessoas, ela reduz em relação ao dia, principalmente dos condutores. Tanto que o tempo de reação de um condutor em condições normais, durante o dia, é em média de 1,5 segundos, para ele perceber e reagir a um perigo que está à sua frente. 1,5 segundos. 1,5 segundos a 60 km por hora, você percorre pelo menos 25, 27 metros. Sem poder fazer nada, simplesmente para perceber e iniciar a reação. Então, à noite, esse tempo cai para 2,5 segundos. Então, você percebe que a distância para ele perceber e reagir aumenta muito. Aumenta aí na casa de quase 40%. Então, se você precisava de 25 metros, você vai precisar de muitos metros a mais, pelo menos 40% a mais. E no caso de a pessoa não perceber que tem uma manilha ali, ela pode ter uma colisão com um obstáculo fixo de massa grande, quase compatível, dependendo do veículo que ela está, com a mesma massa do veículo ou até mais, e ele pode se envolver num acidente grave. Então, para você colocar esse tipo de bloqueio, você tem que fazer uma sinalização boa, anterior a esse bloqueio, para que as pessoas percebam. Note que a ponte de Porto Nacional teve uma época que foi bloqueada, e colocaram esse bloqueio e aconteceram alguns acidentes. Tinha sinalização, mas ela não era tão eficiente, principalmente à noite. E os acidentes normalmente ocorrem mais à noite e acidentes graves. Então é um pouco perigoso você fazer um bloqueio sem sinalizar. Se tiver sinalizado, tudo bem, porque às vezes não ter o bloqueio pode ocasionar mais acidentes. Mas um bloqueio sem sinalização também é perigoso, da mesma forma. E Silvio, sobre essa sinalização, uma outra coisa que me interessa particularmente, porque sou pedestre, mas aí há muita gente que caminha e que tem grande dificuldade de atravessar a Teotônio Segurado, que é a falta de faixa de pedestres, especificamente nesses cruzamentos ali onde vão se colocar os semáforos. E muitos moradores já reclamaram para nós, inclusive, também desta falta da falta de poucas faixas, às vezes muito longa, né, de uma para outra, você tem que caminhar bastante. Você acha que não seria o caso de colocar mais faixas de pedestres, de colocar faixas lá mais faixas nesses locais, próximos aí a esses cruzamentos? O pedestre não deveria ser uma prioridade? O pedestre, ele deve ser uma prioridade porque ele é a parte mais fraca no trânsito, por assim dizer. Sim. Então, a faixa de pedestre ela é essencial, só que tem que ser feito um estudo pelos responsáveis por colocar essas faixas de pedestres, pela questão da distância. Se uma pessoa está a mais de 50 metros de uma faixa de pedestre, é fato que ela dificilmente, nesse calor que faz aqui em Palmas, ou numa chuva, ela não vai se deslocar mais 50 metros para poder atravessar. E não é o correto, mas ela está colocando a vida dela em risco, a segurança pessoal. E os motoristas, por sua vez, têm que respeitar as faixas de pedestre. Outra coisa interessante é que quando se for colocar uma faixa de pedestre, você tem que ter em mente a velocidade da via também. Então, um redutor de velocidade antes da faixa de pedestre é essencial. Às vezes, uma simples placa não vai conscientizar o motorista de parar ou reduzir a velocidade, pelo menos. Então, lombadas, os populares quebra-molas, eles são muito mais eficientes na prática do que uma sinalização eletrônica, porque o veículo ele sempre vai reduzir a velocidade e vai passar na lombada com velocidade menor. Ou então ele vai acabar danificando o veículo dele. E ela é mais barata e muito mais prática. Então, antes de faixas de pedestre, principalmente em locais que têm velocidade mais elevada como limite, é ideal que se coloque uma lombada física, né? Um quebra-molas,
antes para reduzir a velocidade e gerar mais segurança para o pedestre, independente se tem um semáforo ou não, porque nem todas as pessoas respeitam o semáforo, a placa pare ou o redutor de velocidade para faixas de pedestre. Já caminhando aí para os finalmente, Silvio, a Fernanda Mendonça fez uma pergunta também muito bacana, muito importante, que é quanto às rotatórias, né? Se essas rotatórias, elas talvez, seria preciso aí colocar mais, ou se elas atrapalham esse fluxo de trânsito. A gente vê muitos acidentes próximos ali às rotatórias. Como que você avalia isso? Nós avaliamos baseado em estudos técnicos, né? Em 2010, os peritos oficiais do Tocantins fizeram um estudo técnico a respeito dos pontos críticos da cidade, inclusive a Teotônio Segurado foi um dos ambientes de estudo. Encaminhamos para a TTM e eles fizeram os reparos dos argumentos que nós utilizamos, até para evitar a quantidade de mortes na Teotônio Segurado e em outras vias, e foi feito esse trabalho e reduziu bastante. A gente tinha muito mais mortes na Teotônio em cruzamento, mesmo com semáforo. E depois que foi feito esse estudo, que a TTM acolheu essas recomendações, melhorou bastante, inclusive na TO. A rotatória ela é uma ferramenta muito importante para controle do trânsito, para redução de acidentes com vítimas graves e até vítimas fatais. Se você olhar a estatística, raramente você vai encontrar uma vítima fatal em um acidente em rotatória, porque a pessoa ela tem que reduzir, é como uma barreira física, né? Sim. Ela tem que reduzir a velocidade porque ela pode passar direto e entrar na ilha da rotatória. E a gente vê muito isso nas madrugadas, nos fins de semana em Palmas, que as pessoas alcoolizadas não percebem a rotatória e elas invadem a ilha da rotatória, mas elas não se ferem gravemente e nem ferem outras pessoas, porque normalmente as pessoas não circulam na ilha da rotatória pela madrugada, porque tem uma faixa pedestre anteriormente. Entendi. Então, se você tirar uma rotatória, principalmente aqui em Palmas, e colocar um semáforo, vai aumentar a quantidade de acidentes e acidentes com vítimas graves, inclusive fatais. Isso é fato. Isso é comprovado já por estudos feitos por nós mesmos aqui da perícia aqui em Palmas. Então, a rotatória é importante, ela reduz acidentes, o que falta é as pessoas aprenderem a utilizar a rotatória de forma correta e não criarem aquele gargalo no trânsito, né? Você pode ver que fora do horário de pico não tem tanto. Mais uma vez aí a educação no trânsito sendo educação muito essencial. No trânsito. Importante frisar aqui que esses semáforos que serão instalados aí pela prefeitura, o contrato com essa empresa tem a vigência de 90 dias, então é mais ou menos esse prazo, mas ainda pode ser prorrogável pelo mesmo período, segundo informações da prefeitura. E esse contrato é superior aí a 1 milhão, é R$ 1.066.000 para a instalação desses semáforos neste local. Já caminhando para o final, Silvio, eu quero saber as suas considerações, se você tem mais algo a acrescentar, falar para os nossos internautas, para os nossos leitores. Tem sim. Primeiro, conheça as normas de circulação. Mesmo que você já tenha habilitação, aliás, principalmente porque você já tem habilitação, você tem a obrigação de conhecer as normas de circulação e a obrigação, como todos os outros cidadãos, de respeitar a sinalização de trânsito e ter educação para o trânsito, já ir ensinando as próximas gerações, seus filhos. Às vezes a gente vê que é o contrário, né? Às vezes os filhos chamando a atenção dos pais. E evite o uso do celular, porque o uso do celular ele já está rivalizando com a embriaguez ao volante, na quantidade de acidentes provocados por esse tipo de situação. Não use aparelho celular, não beba e vá dirigir. Quer beber, pegue um Uber, peça para algum amigo conduzir o seu veículo, para sua esposa se ela não beber e vice-versa. Outra coisa importante, respeite o pedestre. E o pedestre, fique atento, não entre inopinadamente na via antes de perceber que os condutores já perceberam que você quer atravessar. Sinalize com a mão, se você não pode, pare, gesticule de alguma outra forma, porque se você entrar inopinadamente, você pode ser atropelado e você não tem nenhum tipo de proteção contra uma colisão veicular. Os motociclistas também. Teve épocas aqui em Palmas que 90% dos acidentes com vítimas tinha um motociclista envolvido de alguma forma. Então, a motocicleta ela não tem nenhum anteparo, não tem para-choque, não tem airbag. Então, você tem que cuidar mais da sua vida. Use a seta, não dói. Você pode usar a seta o tempo todo, quando você quiser. Informar aos outros condutores para que lado você vai fazer uma conversão e aonde você vai adentrar. Então, use a seta, porque é importante que evite acidentes, principalmente envolvendo motociclistas.
E nosso recado é esse: prevenção é tudo, educação é tudo, trânsito seguro. Isso aqui é mais do que uma live sobre uma informação importante para os nossos motoristas, para os nossos pedestres. É uma aula de educação no trânsito, né, Silvio? Olha, nós agradecemos muito por você ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui conversando conosco, com os nossos internautas. E quero frisar também, já lembrar quem está aí do outro lado da tela, seja do celular ou do computador, que às 11 horas nós teremos uma outra live e para falar de um assunto muito bacana e bem tranquilinho, é um bate-papo para falar sobre o Oscar com a nossa repórter Thalita Mels e o cineasta André Araújo, que sabe tudo sobre o assunto. Vai ser um bate-papo muito legal aqui no Facebook. Acompanhem, participem, continuem participando com a gente, tirando as dúvidas e comentando. Muito obrigada a todos que participaram, ao pessoal que está do outro lado ali operando e a você, Silvio, por estar aqui. E até mais, gente. Tchau, tchau. Live finalizada. Aproveitar essa água aqui.